santo, seja bendito, seja bendito. Leve a sua vida em arrependimento diante do Senhor nessa manhã. Leve a sua vida em arrependimento, em contrição diante do Senhor nessa manhã. Nós nos consagramos a Ti, Senhor, e clamamos a cobertura do Seu sangue sobre nós. Lava-nos com o Seu sangue, Jesus. Lava-nos com o sangue que foi derramado na cruz do Calvário. Lava-nos com o sangue precioso do Seu Filho amado, ó Pai. Nessa manhã eu clamo perdão pelos meus pecados, mais uma vez, pelas minhas falhas, por todas as nossas transgressões, e que no poder do Teu santo nome nós sejamos alinhados ao Seu coração, nós sejamos alinhados à Sua palavra, à Sua verdade, ao Seu Espírito. Lava-nos, lava os nossos olhos, ouvidos, lava os nossos lábios, lava nossas mãos, nossa mente, nosso coração, nosso espírito, pés. Sejamos completamente santificados para poder adentrar em Tua presença nessa manhã. Seja engrandecido em nosso meio, Senhor. Seja engrandecido em nosso meio. Seja adorado. Nós consagramos esse dia a Ti. Nós consagramos esse dia a Ti. Seja exaltado, Senhor. Seja exaltado no meio do louvor da Sua igreja. Comece você nessa manhã a liberar uma canção sua para o Senhor, do seu jeito, com as suas palavras, mas seja um santo, seja um Deus, Tu é lindo, mas comece a liberar aí agora algo do seu coração, algo que nessa manhã o seu coração deseja entoar ao nome do Senhor. Tu és santo, Tu és santo, só Tu és. Nós te entronizamos, nós te engrandecemos, Rei dos Reis, só Tu és santo. Tu és digno de tudo, Tu és digno de tudo, pois tudo vem de Ti, tudo é para Ti, Tu é a glória, Tu és digno de tudo. Declare isso, amém? Tu és digno de tudo, pois tudo vem de Ti e tudo é para Ti, Tu é a glória, Tu é a glória. Os santos e os anjos se prostram aos Seus pés. Os anciãos rendem suas coroas ao Cordeiro e a Ele cantam. Os santos
para ti, tua é a glória. Tu és digno de tudo, tu és digno de tudo, pois tudo vem de ti, pois tudo vem de ti, e tudo é para ti, tua é a glória. Te exaltamos, nós te exaltamos, nós te exaltamos, ó Senhor, te exaltamos, nós te exaltamos, nós te exaltamos, ó Senhor, ó Senhor, ó Senhor, ó Senhor. Dia e noite suba a ti nossa adoração. 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 Cantice, cantice. Dia e noite suba a ti nossa adoração. Dia e noite suba a ti. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo, pois tudo vem de ti e tudo é para ti, tua é a glória. Tu és digno de tudo, tu és digno de tudo, pois tudo vem de ti e tudo é para ti, tua é a glória, pois tudo vem de ti e tudo é para ti, tua é a glória. Tua é a glória. Tua é a glória. Tua é a glória. Você pode declarar: tua é a glória. Tua é a glória. E todo louvor. Tua é a glória. Toda adoração. Tua é a glória. Pois tu és digno. Tua é a glória. Pois tudo vem de ti, tudo é para ti, tua é a glória.
Você pode dar um aplauso ao Senhor Jesus nessa manhã? Aleluia! Graças a Deus. Pode se sentar. Sejam bem-vindos à primeira EBD do ano. Eita, quantos estão animados? Diga aleluia! Eita, glória, irmão, que saudade desse ambiente, que saudade dessa mesa e de compartilhar com vocês das grandezas de Deus. Para quem não tem costume de estar em escola bíblica ou ainda não participou das nossas escolas bíblicas, a gente não costuma trabalhar, não é que não trabalha, a gente não tem o costume de trabalhar com revistas. Nossa intenção é trabalhar com estudos que vão de encontro às necessidades. Às vezes na escola bíblica, uma revista, a gente se prende a um tema ali 6 meses, e às vezes dá para a gente abordar muito mais temas e crescer muito mais em vários entendimentos nesses 6 meses. Às vezes em 1 mês ou em uma aula já dá para trazer um estudo. E se a gente se prende a uma revista, a gente se prende a 6 meses falando somente daquele assunto. Não que seja errado, né? Quanto mais você estuda sobre um assunto, melhor é. Porém, a minha visão como pastor é que nós podemos ser edificados nesses 6 meses em muito mais áreas do que em apenas uma só. Então, nós estamos aí já há um tempo, e não significa também que a gente vai prender o estudo, né, a um estudo só, a uma semana, a 1 mês só. A gente já está aí falando sobre esse tema já tem um bom tempo. Nós tivemos um recesso de praticamente 3 meses e estamos agora retornando. E hoje, para as pessoas não ficarem, quem não participou desde o início, não ficar perdido, a gente vai fazer uma recapitulação daquilo que a gente passou, pouquinho daquilo que a gente passou nos nossos últimos estudos. E nós estamos estudando aqui sobre angeologia. Angeologia é o estudo na teologia que estuda sobre a origem dos anjos, quem são os anjos, quais são as suas movimentações e manifestações. E em se falando de anjos, nós não vamos estar falando somente dos anjos que estão de pé nos céus, mas também nós estaremos ministrando sobre os anjos caídos. Qual que é a importância desse estudo? Né? A importância desse estudo é que você compreenda que os anjos são seres reais. Eu creio que todos aqui acreditam no ministério dos anjos. Todos aqui acreditam que eles são seres que realmente existem. Quantas pessoas aqui já tiveram, você pode levantar a mão, já tiveram experiência com anjo? Levanta suas mãos. Já vi bastante pessoas. E quantos aqui já tiveram experiência em ver demônios? É muito natural uma pessoa que tem a visão aberta, que vê anjos, ela também veja demônios. Porque quando a sua visão abre, ela não abre somente para o lado do bem, ela abre por todos os sentidos. Então, você vai ver o mundo espiritual, e o mundo espiritual está relacionado a tudo aquilo que é invisível. Então Deus, ele abre a sua visão para o invisível, vai além da visão humana, vai além da visão lógica, a visão daquilo que o olho natural não consegue ver. E isso é possível. O ser humano, ele tinha essa capacidade quando ele não tinha pecado ainda, e depois do pecado nós perdemos a capacidade de poder enxergar, ouvir, falar de forma plena, de forma 100%. Pra você ter ideia, o ser humano, ele entendia os animais quando ele foi criado. Entendia mesmo a linguagem dos animais. O ser humano, ele conseguia compreender as necessidades das plantas. Por isso que a terra, ela era perfeita antes do pecado. Agora, quando o ser humano pecou, ele perdeu a capacidade de ouvir os sons do mundo espiritual e de ver as visões do mundo espiritual. Mas quando nós somos conectados a Deus por um propósito, Ele abre as nossas visões
segundo a sua vontade, segundo a nossa sensibilidade em Deus. Ele abre as nossas visões para que a gente possa enxergar e compreender o mundo espiritual. Assim como existem 5 sentidos naturais, também existem 5 sentidos espirituais. Quais são os 5 sentidos naturais do ser humano? Você lembra? Fala para mim. Tato, audição, paladar, olfato e visão. Então, os 5 sentidos, assim como existem os 5 sentidos naturais, também existem os 5 sentidos espirituais. Existe o tato natural e existe também o tato espiritual. A sensibilidade ao toque ou em tocar o mundo espiritual, ao toque do mundo espiritual ou em tocar o mundo espiritual. Uma vez eu estava no monte e eu senti uma mão de mais ou menos uns 30 centímetros nas minhas costas. É o toque, tato espiritual. Eu sentia que era a mão porque eu sentia 5 dedos, o dedão assim bem aberto, espalhado. E também nós podemos tocar o mundo espiritual. Assim como existe a visão natural, existe também a visão espiritual. Nós enxergamos naturalmente as pessoas, mas também existe a visão do mundo espiritual. O Senhor quer nos abrir essa visão para que nós venhamos enxergar as coisas como elas estão. E nesse exato momento está acontecendo no mundo espiritual muitas coisas. Batalhas, conquistas, intercessões, tudo quanto é tipo de coisa que nós podemos pensar ou nós não temos capacidade de pensar, está acontecendo nesse exato momento. Você não sabe, mas aqui agora existem anjos guerreando ao seu favor, nesse exato momento. Nesse exato momento existem demônios tentando travar a sua mente e anjos lutando ao seu favor para que a sua mente se abra, nesse exato momento, nesse exato segundo que eu estou falando. Nesse exato momento, enquanto você está aqui lá na sua casa, se você deixou alguém lá na sua casa, existem anjos guardando sua casa. Ou também pode existir demônios que estão travando, operando na região da sua rua, né? Então é muito importante nós termos a visão espiritual, para que nós saibamos discernir o que nós estamos, com quem nós estamos lidando e o que nós devemos fazer. Amém ou não amém? Assim como existe também o paladar, que está relacionado também à fala, à língua, existe também o paladar, a fala espiritual. E a fala espiritual está relacionada a profecias, a decretos. E nós podemos ativar o ministério dos anjos por meio de profecia, por meio de palavras, por meio de decretos. Assim como nós também atraímos demônios por meio de palavras, e também podemos expulsá-los por meio de palavras, por meio de decretos. Assim como existe a audição natural, você ouve as coisas, assim como você está me ouvindo, o Senhor, Ele também quer abrir os seus ouvidos para que você ouça o som do céu, para que você ouça as vozes, a voz do Espírito Santo a te guiar e a te direcionar em todos os caminhos que o Pai deseja que você trilhe. Assim como existe o olfato natural, você tem a capacidade de sentir os cheiros naturais. Existe também o olfato espiritual, o cheiro do pecado, o cheiro da santidade, o cheiro da presença de Deus, o cheiro do inferno, o cheiro dos demônios, o cheiro dos anjos. Deus, Ele tanto nos criou com capacidades naturais, como também capacidades espirituais. Só que o pecado, ele faz enfraquecer essas sensibilidades naturais, essas sensibilidades espirituais em nós. E quanto mais eu vou me aproximando de Deus, e quanto mais eu vou me aproximando do propósito de Deus para a minha vida, quanto mais eu vou me tornando santo, mais eu vou me tornando sensível. Porque a palavra santo, ela vem de separado, de santo. Um dos sinônimos de santo é sensível. Um dos sinônimos de santo é puro, é ser minucioso, criterioso. E essa sensibilidade espiritual em mim, ela me torna
acessível a esses ambientes espirituais, a essas experiências espirituais. Então, qual que é o segredo para que eu tenha muitas experiências com Deus? O meu nível de santidade. Quanto maior o seu nível de santidade, quanto maior o seu nível de pureza, maior será o seu nível de autoridade. E quanto maior o seu nível de autoridade, maior serão os seus níveis de experiência. Se você não anotar isso, você vai perder aí a questão número 72 da prova. Vou tentar repetir de novo na mesma essência. Eu me torno sensível ao mundo espiritual na medida que o meu nível de santificação vai aumentando. Por que Adão, ele via os anjos, ele via os demônios, ele falava com os animais, ele entendia as plantas? Porque o nível de santidade de Adão era extremo. Não existia nele nenhuma fagulha de mal. O mal só entrou na vida de Adão quando ele comeu do fruto do conhecimento do bem e do mal. O mal começou a entrar nele por meio da desobediência. Então, a santificação, ela me torna sensível ao mundo espiritual. Quanto mais sensível, quanto mais santo eu sou, mais autoridade eu tenho. Quanto mais santidade, mais autoridade. E quanto mais autoridade, mais experiências espirituais eu vou ter. Uma pessoa que tem pouca experiência espiritual é porque é uma pessoa que ela ainda não... Dois aspectos. Ela não se abriu ainda ao mundo espiritual. Ela não teve entendimento, porque uma das coisas que também me fazem não experimentar e não exercer a minha autoridade em Deus é a falta de entendimento. Existem pessoas que estão sofrendo aí nas mãos de Satanás porque não tem entendimento que recebeu autoridade em Deus para expulsar Satanás. Não tem coragem de entrar na ofensiva contra o reino das trevas. Nós falamos aqui no nosso estudo que os anjos que foram expulsos dos céus foi 1/3 dos anjos dos céus. Então, para cada demônio que se levanta contra a sua vida, tem 2 anjos muito mais poderosos do que ele para guerrear ao seu favor. Então, não aceite que o inimigo faça lambança na sua vida, ele brinque com você, ele te leve à derrota. O segredo para que você seja um guerreiro vencedor e tenha autoridade sobre os anjos é você estar em santificação, porque a santificação ela fecha as brechas. Quando Satanás se levanta, o Senhor ele manda. Você lembra o caso de Daniel? O demônio da Pérsia se levantou contra ele porque ele estava buscando conhecer, compreender os eventos futuros. Deus ele estava revelando aí a Daniel, queria revelar a Daniel. Daniel estava buscando ter entendimento sobre o que ia acontecer, coisas que ainda nem aconteceram, para falar a verdade. Daniel foi a primeira pessoa que teve o entendimento sobre o arrebatamento, o anticristo, a tribulação, grande tribulação que ia vir sobre a terra. E enquanto ele estava tendo esses discernimentos, veio um demônio se levantar contra ele para tentar impedir com que ele trouxesse essa revelação à humanidade. E foi o demônio que governava sobre um país. E aí na hora que o anjo ia vir trazer a revelação para Daniel, esse demônio se levanta. Então todas as vezes que Deus ele está para liberar algo para a sua vida, Satanás ele se levanta, porque ele não quer que você receba aquilo que Deus tem para te entregar. O que vai determinar se você vai receber ou não aquilo que Deus tem para te entregar é se você
está no nível de santidade, está no nível de sensibilidade e pureza em Deus, para dar força para o ministério dos anjos te defender. Porque se uma brecha for encontrada em você, quem vence é o capiroto. Meu Deus. Meu Deus. Misericórdia. E o que aconteceu? Daniel, ele estava num nível de entrega, de consagração, de purificação tão grande que, porque o príncipe da Pérsia se levantou contra Gabriel e ele resistiu a Gabriel. Em outras palavras, Gabriel, que é um dos principais anjos do céu, ele não conseguiu derrotar o principado da Pérsia. E aí ele chama a ajuda do segundo. Eu disse que para cada demônio que se levanta contra a sua vida tem 2 anjos. Gabriel chama então Miguel, que é o príncipe. O próprio Gabriel chama ele de o príncipe dos exércitos de Deus. E a palavra príncipe fala de principal, aquele que está acima. Príncipe vem também de primeiro. Acima de todos os anjos está aí Gabriel. Tem todas as classificações de anjos. Miguel é o anjo mais poderoso. Ele é chamado de arcanjo. A palavra arc significa superior. Arcanjo, anjo superior. E ele guerreou ali a favor de Daniel, para que Daniel recebesse essas revelações, porque as revelações de Daniel iam marcar todos os tempos da humanidade. Dependendo das revelações que Deus entrega a você, anjos são posicionados ao seu favor, assim como demônios se levantam contra o seu favor. É muito importante nós termos esse discernimento sobre o ministério dos anjos, sobre como o mundo das trevas ele atua, como o mundo das trevas funciona, e como o mundo espiritual, angelical, de Deus ele funciona, para que nós possamos batalhar de forma correta, para que nós possamos entender o que Deus quer, o que Ele está fazendo, o que Ele quer fazer, o que Ele quer, qual que é o caminho que Ele está nos apontando, qual que é o propósito que Ele tem para a nossa vida. Nós memorizamos aqui um texto de Hebreus capítulo 1, versículo 14. Vocês lembram desse texto? Quem lembra, diga amém. Não são porventura todos os anjos espíritos ministradores, enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Esse texto de Hebreus 1,14 fala de qual que é a função dos anjos. Então você vai abrir aí e nós vamos memorizar ele de novo, porque esse aí é o texto principal do nosso estudo. Hebreus 1,14. Cada versão vai ter uma palavra, uma frase diferente, mas o sentido é que os anjos são espíritos, ponto. Qual que é a função deles? Ministrar. Ministrar fala de trazer uma mensagem. Ministrar fala de servir. A palavra ministro significa servo. Você que aí se denomina ministro de alguma coisa, em outras palavras, você está dizendo: eu sou um servo. Então, se você diz ser ministro e não sabe servir, você não é ministro coisa nenhuma. Ah, eu sou ministro de louvor, mas nunca varreu a igreja. Então, não é ministro coisa nenhuma. Ah, eu sou ministro de dança. Você é ministro de dança, mas nunca lavou um banheiro da igreja. Que tipo de ministro é esse?
Quem não serve para Deus, não serve. Então, os anjos são ministros, os anjos são servos. Eles foram enviados para servir aqueles que vão ser salvos, aqueles que foram separados para serem salvos, aqueles que entregaram a vida a Jesus. Olha para você ver, a Bíblia fala que eles foram enviados para servir os que hão de ser salvos. Vamos lá? Abriu todo mundo aí? Hebreus 1,14. Não são porventura todos os anjos espíritos ministradores, enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? De novo, não são porventura todos os anjos espíritos ministradores, enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Pegou aí na sua versão? Quem tem versão diferente, diga misericórdia. Então vamos memorizar nessa versão. Não são porventura todos os anjos espíritos ministradores? Parte A, vamos lá. 1, 2, 3. Todos os anjos. De novo. Só a parte A, vamos gravar a parte A e a parte B, que fica mais fácil de você memorizar. De novo, 1, 2, 3. Não são porventura todos os anjos espíritos ministradores? Então o que é que os anjos são? Espíritos ministradores. Para que eles são espíritos ministradores? Vamos lá, parte B. Enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Vamos dizer todos juntos? Enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Mais uma vez, enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Agora só vocês. Então, para que eles foram enviados? Por que a favor? Porque tem anjos que servem contra. Os anjos caídos servem contra aqueles que hão de herdar a salvação. Os anjos dos céus foram enviados a favor. Então, vamos lá. Então, quem são os anjos? Para quê? Amém. Então vamos dizer esse texto todo agora. 1, 2, 3. Não são porventura todos os anjos espíritos ministradores, enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Mais uma vez. Não são porventura todos os anjos espíritos ministradores, enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Aleluia! Para finalizar, só vocês. 1, 2, 3. Não são porventura todos os anjos espíritos ministradores, enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Aleluia! Você pode aplaudir Jesus por causa disso? Eita, é isso aí, ó. Então esse versículo, ele é um versículo chave para que você entenda o ministério dos anjos. Para que os anjos foram criados? Amém? Vamos entrar então no nosso estudo. Então os anjos, eles são uma realidade antes da criação do mundo. Nós olharmos esse texto, eles foram enviados para servir, são espíritos ministradores enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação. Mas eles foram criados antes do ser humano.
Antes que o mundo existisse, os anjos já existiam. Deus, ele criou os anjos de maneira que ele já pensava no futuro, na sua criação, na raça humana. E pra você ter ideia, o ministério dos anjos, ele é tão real, e a Bíblia ela menciona tanto esse ministério, que no Antigo Testamento o ministério dos anjos, ele é mencionado 108 vezes. Os anjos são mencionados no Velho Testamento 108 vezes, e no Novo Testamento 165 vezes. Nós vemos os anjos agindo mais no Novo Testamento do que no Velho, porque a salvação, ela veio no Novo Testamento. No Antigo Testamento, os anjos, eles vinham de maneira esporádica ali para guerrear a favor do povo de Deus. Mas hoje os anjos, eles têm uma operação muito mais ativa do que no Antigo Testamento. No Novo Testamento nós vemos, e nós estamos vivendo o Novo Testamento de Deus na terra. Nós vemos o ministério dos anjos de uma maneira operacional e constante. A palavra anjo é uma transliteração do grego angelos, que significa mensageiro. Então o que significa anjo? Mensageiro. A função primária dos anjos é serem mensageiros. Às vezes ele vem trazer uma mensagem de paz, às vezes vem trazer mensagem de juízo. Mas eles, a palavra em si, o nome em si, eles são mensageiros. No hebraico, anjo é malak. E a palavra malak, ela é derivada, ela é, o nome na realidade Malaquias, ele vem de Malak. E o significado do nome Malaquias é mensageiro de Deus. Então os anjos, eles seguem as ordens divinas. Abre sua Bíblia em Salmo 91:11. Alguém abre para mim aí e lê, por favor. Salmo 91:11. Aleluia. Então, os anjos, eles seguem as ordens de Deus. Nós sabemos que tem duas classes de anjos: os anjos que estão de pé diante de Deus e os anjos caídos. Os anjos que estão de pé diante de Deus, eles recebem ordem da parte de Deus, como o Nene leu ali, para nos livrar, para nos guardar, para que nós não venhamos caminhar em tropeço. E os anjos maus, os anjos caídos, eles recebem ordem de Satanás. Efésios 6:12 vai falar sobre isso, sobre os principados, potestades, esses espíritos, hostes das trevas, que eles recebem ordens da parte de Lúcifer, de Satanás, do diabo, para e contra. Os anjos dos céus recebem a favor e Satanás dá ordem contra. Então, os mensageiros aí de Satanás, porque os anjos, eles primariamente, eles trazem mensagens. Quantos aqui já viram aqueles desenhos animados que existem dois anjinhos, um mau e um bonzinho, trabalhando no ouvido ali das pessoas? Basicamente é isso, eles vêm trazer mensagens. Muitas vezes eles não influenciam diretamente, eles vêm trazer mensagens. Os anjos caídos, eles vêm lá e falam com você na sua cabeça: cara, prostitui-se, mata, rouba. Eles só vêm para trazer direcionamentos, basicamente direcionamentos para aquilo que é negativo.
Agora os anjos da parte do Senhor falam: não vai por aí, segue o caminho correto, faz aquilo que é a vontade do Pai. Então é muito importante nós sabermos qual que é a mensagem que nós estamos ouvindo. Se nós estamos ouvindo as mensagens dos anjos de Deus ou a mensagem dos anjos de Satanás. Uma curiosidade sobre os anjos é que eles não se reproduzem. Os anjos, eles foram criados um por um. E quando eles foram criados, Deus já criou eles num número específico. O último anjo criado por Deus foi Miguel. E ele criou Miguel exatamente porque não havia no céu um anjo capaz de derrotar Lúcifer. E quando ele criou Miguel, foi exatamente no tempo da rebelião de Lúcifer. Depois disso, Deus não criou mais nenhum anjo. Pelo menos ele não nos deixou saber disso. A Bíblia não menciona a criação de nenhum outro anjo depois da criação de Miguel. Miguel, ele foi criado exatamente para que não seja necessário criar mais nenhum anjo. Pra você ter ideia, Miguel, ele tem a capacidade de derrotar uma miríades, milhares de outros anjos, ele sozinho. Quando Miguel ele se levanta para guerrear, é porque o negócio está feio. É porque a batalha a ser enfrentada é uma batalha que anjos comuns, entre aspas, uma classe de anjo abaixo dele, seja querubim ou serafim, eles não têm essa capacidade de vencer essa guerra. E na eternidade nós seremos como os anjos. A Bíblia fala que nós não nem iremos casar e nem se dá o casamento. O casamento e a reprodução da raça humana, o sesgo, ele é uma coisa criada para esse tempo de hoje. Na eternidade você não vai ter necessidade de se reproduzir. Na eternidade nós seremos como os anjos. Não se casam e nem se dão ao casamento. Não se reproduzem. Com relação à aparência dos anjos, eu só estou dando um panorama aqui rapidinho para a gente, enfim, dar prosseguimento ao estudo. Hoje é mais uma revisão. Com relação à aparência dos anjos, eles podem se manifestar de maneira glorificada, da forma que eles realmente são, ou eles também podem se manifestar em forma humana, sem asas inclusive. Nós vemos ali no texto, na história de Ló e de Abraão, que eles receberam em sua casa anjos vindo da parte de Deus. E esses anjos eram como homens, eles não tinham asas, eram seres lindíssimos, muito belos, que quando eles foram em Sodoma, a perversidade de Sodoma era tão grande que os homens de Sodoma queriam ter relações sexuais com os anjos, não as mulheres, os homens. E a questão estava tão grave que os homens, Ló virou para eles estavam tão insistentes, e Ló virou para eles falando o seguinte: eu tenho 2 filhas virgens, e deixa em paz esses caras, eu entrego para você as minhas 2 filhas virgens, e vocês fazem com ela o que você quiser, mas não incomode esses caras, porque eles são os meus hóspedes. Eu vejo aí 2 lados, eu não sei qual que eu acredito mais, se Ló foi negligente ou se ele foi tão hospitaleiro a ponto de né, entregar a morte às suas próprias filhas, entregar o estupro às suas próprias filhas. Mas esses homens não aceitaram, eles falaram: não, a gente quer os caras, a gente prefere ter relações sexuais com os 2 caras que entrou aí do que com suas 2 filhas. Olha que pesado. E a gente acha que o homossexualismo é atual. Ele só está aumentando a cada dia mais. Mas desde os tempos do Gênesis, isso já é uma realidade.
Então, nós encontramos aí os anjos, eles tomando forma humana, mas muitas vezes eles também aparecem de forma angelical. Aparecem, quando, por exemplo, Daniel, ele viu o anjo Gabriel, praticamente na mesma aparência que João viu Jesus lá em Apocalipse. Ele viu ele com pés como de bronze, ele viu ele com feição reluzente. Deixa eu ver se tem aqui, eu acho que tem aqui na revista, eu vou ler para vocês. Olha aqui o que Daniel vê. E levantei os meus olhos, Daniel capítulo 10, versículos 5 e 6. Olha o que fala. E levantei os meus olhos e olhei, e vi um homem vestido de linho, e os seus lombos cingidos com couro, com ouro fino de Ufaz. E o seu corpo era como turquesa, e o seu rosto parecia um relâmpago, e os seus olhos como tochas de fogo, e os seus braços e pés com cor de bronze. Não sei como é que se fala essa palavra, assancalado. E a voz das suas palavras era como voz de multidão. Olha para você ver como é que era Gabriel. Gabriel, olha o aspecto do anjo Gabriel. Ele vestia uma roupa de linho fino. Os lombos dele, as costas dele eram cingidas com ouro fino, ouro puro. O seu corpo era como de turquesa, ele brilhava como uma pedra de turquesa, uma pedra preciosa. E o seu rosto parecia como um relâmpago, o brilho de um relâmpago. E os seus olhos como tochas de fogo, nos olhos dele era como se saíssem tochas de fogo. Os seus braços e os seus pés como bronze polido, eu acredito que seja isso, como bronze reluzente. Oi? Avermelhado, bronze avermelhado. E a voz das suas palavras eram como voz de multidão. Quando ele abria a boca, era como se uma multidão estivesse falando. E multidão é mais de 1000 pessoas. São milhares de pessoas. Então esse era o aspecto do anjo Gabriel. Agora, quando esse mesmo anjo Gabriel, ele se manifesta a Maria, eu acredito que ele se manifesta de forma como se fosse um homem. Porque ele se manifestou para uma menina de 14 anos de idade. E ela não se assustou com a aparência do anjo, ela se assustou com a saudação do anjo. Essa aparência aqui é meio que assustadora, irmãos. É doido. Você imagina você ver um ser cabuloso, brilhando todo, com a roupa branca, com as costas, os lombos todos de ouro, os braços de bronze vermelho, bem reluzente, os olhos saindo fogo, o rosto no aspecto de um relâmpago, porque na realidade os anjos, eles não têm forma física. Eles assumem forma física, mas eles não têm forma física, eles são espíritos. O espírito não tem forma física. Então, no que era o lugar do olho, era como se fosse tochas de fogo. A Bíblia fala que de Jesus, quando ele abria a boca, saía uma espada afiada da sua boca. Era como se, na realidade, não é uma espada em si desenhada, era como se raios saíssem da boca de Jesus quando ele falava. Assim era com os anjos. Então nós vemos aqui a manifestação desses anjos de forma glorificada e também de forma humana. As duas experiências de Abraão e Ló e a experiência de Daniel. Ezequiel também viu os anjos, e quando ele viu os anjos, ele viu
uns anjos que tinham 4 rostos. Um tinha rosto de homem na frente, no lado esquerdo tinha rosto de leão, do lado direito tinha rosto de leão, no lado esquerdo tinha rosto de boi e atrás assim tinha rosto de águia. Isso numa cabeça só. Imagina. E ele tinha 4 asas. Com 2 ele cobriu o corpo e com 2 ele voava. Os pés dele eram como pés de bezerro e as mãos como mãos de homem. Imagina esse ser. E quando ele falava também era como voz de multidão. Esse é o aspecto de um querubim. O outro era o aspecto de um serafim, porque Gabriel é um serafim. E nós vemos aí, então, esses anjos se manifestando ao longo de toda a Bíblia. E nós podemos ver a realidade da operação deles na terra. Alguém tem alguma pergunta, algum acréscimo até aqui? Exatamente esse que eu estou falando. Ele viu o querubim. O anjo que Ezequiel viu foi um querubim, com esses aspectos de animais e de homens. E tem outro, o que Ezequiel fala, ele também fala de que tinha um corpo de animal, corpo de leão. Então nós vemos aí os 4 seres viventes, né? Os 24 anciãos, os seres dos céus, os anjos, querubins, serafins, anjos no sentido geral, o arcanjo. Todos esses seres espirituais, eles têm formas espirituais, que ao ver humano é muita doideira, porque nós estamos acostumados a um tipo de visão. Quando nós chegamos a esses seres espirituais com esses outros tipos de visão, pode ser assustador. Ezequiel viu alguns anjos e rodas com olhos, e elas ficavam, subiam, elas acompanhavam os anjos. Quando ele subia, ela subia também. Quando descia, descia também. Esses seres que Ezequiel viu são seres reais. Essa é a forma original dos anjos. Então, quando eles se manifestam de forma, muitas vezes a forma mais comum dos anjos se manifestarem é a forma de homens com asas. A figura que o ser humano tem dos anjos são homens com asas. Não somente cristãos, porque os anjos eles se manifestam desde a criação. Desde a criação da humanidade, os anjos eles operam na terra. Existem, se você procurar estudos, você vai encontrar estudos tanto cristãos como não cristãos. Portanto, tome muito cuidado quando você for estudar sobre anjos. Pesquise a fonte. Cuidado para que você não seja enganado. Cuidado para que você não seja seduzido por doutrina de homens. Veja o filtro da palavra de Deus. Quem está comigo aí, diga amém. Então o homem ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. Lá em Gênesis capítulo 1, versículo 26, nós vamos encontrar isso. Entretanto, devido ao pecado, suas características espirituais sofreram alterações. Por isso, Deus enviou um Salvador para resgatar a imagem de Deus em nós. Os anjos, eles também foram criados e formados por Deus. A diferença entre os anjos e os homens é que os anjos eram muitos e a espécie humana resumida em um casal apenas. Os anjos foram criados por Deus do nada. O homem por Deus foi criado do pó da terra. Os anjos foram criados um a um. Os seres humanos não, procriaram a partir de um casal, de uma espécie que foi lançada na terra. Deste modo, os anjos não possuem descendência genética, como o homem. Nós vamos ver isso em Romanos capítulo 5, versículo 12. Alguém abre aí para mim, por favor.
Porque os anjos, eles têm uma natureza imortal, eles têm uma superioridade em relação ao ser humano. Salmos 8, versículo 4 fala que Deus, ele nos criou um pouco menor do que os anjos. Romanos 12. Quem achou pode ler. Só o 12 mesmo, tá ótimo. Então, por causa do pecado, nós perdemos muita da nossa capacidade na imagem e semelhança de Deus. E Jesus, ele veio para restaurar essa capacidade, essa imagem e semelhança de Deus em nós. Os anjos, eles também foram criados à imagem de Deus. Eles foram criados... Deus, ele é espírito. Deus, ele não tem uma forma física. Deus, ele não tem um corpo físico. Quando Deus, ele quis assumir uma forma física, ele enviou Jesus, que ele veio em carne e se manifestou a nós. E ele se manifestou em carne exatamente para purificar a nossa carne, o nosso corpo mortal, e nos reconectar novamente a Deus. Os anjos, eles como Deus, eles só têm dois elementos. Eles são formados em dicotomia. Eles são espírito e alma. Os seres humanos são espírito, alma e corpo. E os animais, diferentes dos seres humanos e dos anjos, dos seres espirituais, eles são corpo e alma. Por que nós somos três? Porque Deus, na linha da eternidade, quando ele criou o ser humano, ele já criou o ser humano nessa visão. Deus é três. Deus é um e Deus é três. Nós somos um e somos três. O Deus Filho, ele veio para purificar o nosso corpo. O Deus Espírito veio para purificar nossa alma. E o Deus Pai para purificar o nosso espírito. A Trindade de Deus, ela pode habitar em nós. Mas isso não de uma forma assim, nós temos três seres dentro de nós. Nós temos um, que é o Espírito Santo. E esse um é três. Esse Espírito Santo, ele opera a Trindade dentro de nós, purificando o nosso corpo, alma e espírito. Os animais, eles não recebem o Espírito Santo. Os animais, eles são possuídos por espíritos. Nós vemos lá no texto que nós estudamos aqui anteriormente, de Jesus, ele permitindo com que os demônios do Gadareno, as legiões que estavam no Gadareno, elas entrassem ali na manada dos porcos. Vocês lembram disso? E quantos aqui já viram um animal, um cachorro, um gato, que você olhou para ele e falou: esse cachorro está endemoniado, esse gato aí é do capiroto, né? Porque você olha assim, dá para sentir a negatividade vindo da parte do bicho. Ao passo que você vê um animal, você fala: cara, que animal tão doce, tão amável. Porque os animais, eles podem ser possuídos por espíritos. Um anjo de Deus, ele ministrou a mula que conduzia Balaão para profetizar contra o povo de Deus. Então nós vemos aí os animais, eles sendo influenciados. Mas o anjo, ele não possuiu, ele não entrou dentro do animal, ele alertou o animal. Ao contrário dos capirotos, que eles entraram dentro dos porcos. A Bíblia é clara quando ela diz que eles entraram dentro dos porcos. Fala, Cacá. Os espíritos, eles fugiram da sua lógica natural. Na realidade, quando Deus criou os anjos, ele não criou os anjos para possuir pessoas. Ele não criou os anjos para dominar o corpo das pessoas, porque isso foge da lógica do livre-arbítrio. Os espíritos malignos, eles quebram essa ordem do livre-arbítrio. Tanto é que uma pessoa, às vezes, depois que ela matou alguém, ela fala: cara, o que eu fiz? O que estava na minha cabeça? O diabo, ele possui a pessoa, ele faz a maldade com a pessoa ali, sai vazado e deixa ela sumir na conta.
eles infelizmente eles têm essa questão o único espírito que possui o ser humano da parte de Deus é o Espírito Santo. Nenhum outro espírito possui o ser humano da parte de Deus a não ser o Espírito Santo. Deus, ele governa sobre os outros espíritos, por exemplo, o espírito do medo, o espírito da morte, o espírito atormentador. Todos esses espíritos, eles existem e Deus, ele manipula eles. Tem uma palavra que eu ouvi do Juscelio, que ele fala que existem horas que até o diabo é o diabo de Deus. Até o diabo, as coisas que ele faz é direcionada por Deus. Ó, te ordeno que você faça isso. Por exemplo, quando Deus ele envia a morte no Egito, ele dá ordem ao espírito da morte para matar todos os primogênitos, sejam de animais ou de pessoas lá no Egito. Então Deus ele tem o controle, ele tem o domínio sobre todos os espíritos malignos. Outra vez, quando Deus ele manda um espírito maligno enganar os profetas, lá no templo lá de Micaías, né? Outro tempo, quando Deus ele envia um espírito maligno para atormentar Saul. Então Deus ele tem controle sobre esses espíritos das trevas. Mas o único espírito da parte de Deus que pode possuir o ser humano é o Espírito Santo. Porém, os espíritos caídos, os anjos caídos, eles se atrevem a tomar esse partido, desobedecendo aí Deus, a vontade e a ordem natural da sua criação. Nós falamos aqui também sobre o número dos anjos. A Bíblia fala que o número dos anjos é multidões. A Bíblia classifica a numerologia, a numeração dos anjos como multidões ou exércitos inumeráveis. São essas três classificações que a Bíblia fala sobre o número dos anjos. Em outras palavras, não dá para contar. Resumindo, a Bíblia ela não dá um número exato. Em outras, ou hostes dos céus também é um termo que a Bíblia fala sobre os anjos. O profeta Miqueias, ele viu o exército celestial em frente ao trono de Deus, em 1 Reis, capítulo 22, versículo 19. Daniel viu anjos aos milhares de milhares, em Daniel, capítulo 7, versículo 10. Os pastores do campo viram uma multidão dos anjos nos céus, louvando pelo nascimento de Jesus Cristo. Em Lucas capítulo 2, versículo 13. Jesus tinha à sua disposição, caso quisesse, 12 legiões de anjos para defendê-lo quando ia para o Calvário. Em Mateus capítulo 16, versículo 53. João viu os anjos como miríades de miríades, milhares de milhares. Em Apocalipse capítulo 5, versículo 11. Se nós fôssemos levar o pé da letra, 1 milhão de milhão seria 1 trilhão. Mas porque milhares fala de milhão, milhares de milhares, 1 milhão vezes 1 milhão, poderia ficar um cálculo humano de 1 trilhão de anjos. Mas Deus ele não deu capacidade a João e nem a um outro ser de contar os anjos, porque na realidade eles são inumeráveis. Com certeza o número dos anjos ultrapassa em muito a soma dos seres humanos. Hoje nós temos aqui na humanidade quantos seres humanos? 7 bilhões. 7 bilhões não chega nem na cosquinha de 1 trilhão, se nós fôssemos levar o pé da letra.
Então, o número dos anjos é muito superior ao número dos seres humanos. E quando Deus ele criou os anjos para uma operação na linha da eternidade. Então, desde que o ser humano existe, os anjos atuam na terra e eles não morrem. Os anjos caídos, eles vão ser condenados a um lugar eterno de castigo. E os anjos dos céus vão viver ao lado de Deus na eternidade. Onde que os anjos moram? Todo o universo ele é habitado por seres espirituais. Na língua hebraica, a palavra céu vem sempre no plural, no hebraico. Toda vez que tem céu, vem no plural, céus. Porque os judeus entendem haver 3 céus. O primeiro, ao alcance imediato dos homens, o céu atmosférico. O segundo céu é o céu das estrelas, o céu cósmico. E o terceiro é o lugar onde está situado o trono de Deus, o céu dos céus. Jesus dizia que os anjos estão nos céus, em Marcos capítulo 13, versículo 32. Então a morada dos anjos hoje é o céu. Paulo diz que eles são do céu, em Gálatas capítulo 1, versículo 8. E acrescenta a expressão toda a família nos céus, em Efésios 3,15. O apóstolo Paulo afirma que os principados e potestades estão nos lugares celestiais. Efésios 6, versículo 12. Quando a Bíblia faz menção dos anjos que caíram, refere-se à sua antiga habitação, ou seja, eles estavam nos céus. E existe um texto em Judas capítulo 6 que fala o seguinte, aí esse texto é um texto meio polêmico, mas ele diz o seguinte: e aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas até o juízo daquele grande dia. Então, os anjos que hoje não estão nos céus, eles estão aprisionados, num sentido de, não que eles não atuam hoje na humanidade, mas no sentido que eles estão limitados, eles estão condenados a uma prisão eterna, condenados a uma limitação eterna, até que venha então o dia do juízo final, que eles serão lançados no lago de fogo e habitarão no lago de fogo, sofrendo eternamente. Alguma pergunta dentro disso aqui? Porque existe uma controvérsia. Os anjos, os demônios, eles estão presos ou estão soltos? Satanás está preso ou está solto? Alguém já viu esse questionamento? O que vocês acham? Quem acha que está solto, levanta a mão. Quem acha que está preso, levanta a mão, irmãos. Então, o diabo, Satanás, ele está solto. Os demônios estão soltos. Esse termo prisão, cadeias, fala de exatamente o que eu estava explicando aqui. É uma limitação que eles têm. Porque se Satanás, se os demônios estão presos, então quem que a gente expulsa? Se o diabo está preso, quem tentou Jesus no deserto? Se ele está preso, quem foi lá diante de Deus falar sobre Jó? Se o diabo está preso,
nós não veríamos tantas manifestações dele ao longo da Bíblia e da história. O próprio diabo resistiu ao apóstolo Paulo no livro de Atos. E nós já vimos várias experiências do próprio demônio, Satanás, se manifestar a pessoas aqui na terra. Eu conheço algumas dessas pessoas que me contaram essas experiências, homens de Deus, claro, que tem um patamar muito mais alto, anos-luz mais alto que o meu. Então, a Bíblia, quando ela fala sobre essa questão de Satanás, do demônio, ele está preso, porque o lugar onde ele se encontra hoje é o inferno. Os anjos que estão de pé estão no céu, no trono de Deus, e os anjos caídos estão nesse lugar de prisão que é chamado de inferno. Porém, assim como os anjos que habitam no céu, eles têm esse acesso à terra, os anjos que estão no inferno também têm acesso à terra. Eles não podem sair do inferno para viverem fora desse ambiente. Eles foram condenados a estar nessa cadeia, que é o inferno. Eles saem de lá a mando de Lúcifer para fazer as suas operações, mas eles voltam para lá. Na terra existem portais do inferno, onde os anjos caídos, eles entram e saem. E todas as vezes que você comete algo que está relacionado a uma iniquidade que condena ao inferno, você abre um portal para a entrada de demônios. Pescou? Todas as vezes que uma pessoa ela abre uma legalidade através de uma conduta errada, ela abre brecha para a entrada de demônios, abre a porta do inferno. Assim como quando a pessoa ela fecha as brechas e anda num caminho puro, ela abre as portas do reino do céu sobre a vida dela. Aleluia. Aleluia. Então, amados, existem um monte de capiroto que está no inferno, a terça parte dos anjos, uma multidão também incontável de demônios que está no inferno. E o inferno é um lugar espiritual. Existem pessoas que falam que o inferno está no núcleo da terra. Eu posso acreditar como posso não acreditar. Não dou 100% de certeza que é ou que não é. Mas o núcleo da terra, ele é um lugar bem parecido com o que a Bíblia chama de inferno. Se você já estudou a geografia, você vai ver que o núcleo da terra é um lugar que ele parece o lago de fogo, que a Bíblia compara como o lago de fogo. Porém, eu acredito que é um lugar espiritual, que se jogar fogo no endemoniado, ele não vai sentir nada. Você pode pegar um dente de alho assim e colocar no endemoniado, que ele não vai. Pega a cruz ali com sal grosso, que o diabo, o que faz ele sair é o nome de Jesus, é o poder e a autoridade que está sobre a vida da pessoa no nome de Jesus. Então, essa prisão é uma prisão espiritual onde eles se encontram, mas eles têm acesso aos ambientes físicos. Amém? Pegaram, entenderam? Oi? Com certeza. Sim. Existe a sala do trono no inferno, que é onde
que é onde Satanás ele vai. Por exemplo, as almas que vão aqui, morrem sem Deus, elas vão para o inferno. Essas almas, elas não podem voltar. Elas ficam travadas ali nessa mesma cadeia onde está Lúcifer. Porém, os anjos caídos que habitam no inferno, de alguma forma, eles receberam autorização e legalidade quando o homem abre essa legalidade para eles acessarem o inferno na terra. Toda vez, como eu disse antes, como que eu vou abrir a porta do inferno? Quando eu cometo um erro, eu não me arrependo. Aí um demônio entra. Ele entra por aquela brecha que você mesmo abriu. Qual que é a brecha? Uma característica do inferno. Qual que é a característica do inferno? Prostituição, roubo, mentira, rebelião, vaidade. Todas essas portas são portas do inferno. E essas portas têm que estar fechadas na nossa vida. Quando eu abro essa porta, essa brecha, entra um capiroto por ali. Então eles estão operando na terra, infelizmente, porque todo mundo comete iniquidade e pecado todo dia. Então, por eles saírem, eles estão rodando. A Bíblia fala que Satanás, quando ele chega diante de Deus, Deus ele pergunta: você estava onde? Ele fala o seguinte: estava dando um rolê na terra, eu estava passeando lá. E aí Deus fala: você observou o meu servo Jó? Ele fala: eu vi, você dá tudo para ele, por isso que ele é daquele jeito. Aí ele falou: você me deixa tocar nele? Ele falou: pode tocar, só não tira a vida. Então muitas vezes nós não abrimos legalidade, mas o diabo mesmo assim ele inferniza a vida dos outros. Então o que vai fazer com que você não seja atingido, não seja derrubado pelas hostes malignas? Se o anjo que está do seu lado, ele tem legalidade o suficiente para te proteger. Se você abrir uma brechinha, o anjo ele faz isso aqui, ó. Ou entre aspas, você enfraquece o seu anjo. Ele não caiu no pecado da noite para o dia. Por exemplo, uma pessoa que cai no pecado do adultério. A pessoa já está cobiçando mulher na rua, homem na rua há muito tempo. O diabo só vai filmando, né? Oh, eu tô te vendo, né? Aí beleza, ele envia pessoas para o caminho dessa pessoa para que ela se atraia. E aí ela dá conversa, dá brecha, de repente... Ah, mas foi de repente, foi uma vez só. Não, começou... Por que a Bíblia fala que a pessoa que olhar para uma mulher com desejo de possuir já cometeu adultério? Porque o adultério ele não começa no ato, o adultério começa no desejo. O adultério começa na brecha. Assim como o roubo não começa no ato, o roubo começa na cobiça. Assim como a maioria dos pecados, irmãos, eles não começam no ato. É o que o Neno está falando. A pessoa já vem dando brecha. E aí o diabo ele vai agindo. Só que ele não tem a capacidade de te derrubar na hora que você deu a primeira brecha. Porque talvez você está forte, o seu anjo ali está forte. E se ele chegar perto para tentar te derrubar, o seu anjo dá uma de direita nele, dá um nocaute, ele já cai. Mas aí você vai dando brecha, você vai enfraquecendo, entre aspas, o seu anjo. Por isso que o diabo ele é astuto. Ele sabe a hora que você está realmente fraco o suficiente para que ele dê o bote. Então é muito importante nós termos esse discernimento. A Bíblia fala que a casa dos demônios, ele no final vai ser lançado no lago de fogo. Ali eles não terão poder de nunca mais sair. Eles nunca mais terão acesso à terra. Eternamente viverão naquele lugar. Hoje eles estão no inferno e eles podem ter acesso à terra. Assim como os anjos hoje estão nos céus e podem ter acesso à terra. Mas no lago de fogo eles nunca mais terão acesso à terra. Assim como os céus virão para a Nova Jerusalém, para a terra. E Deus habitará eternamente no meio do seu povo, como diz a palavra.
e os anjos não precisarão mais ficar descendo e subindo. Então é muito importante você entender o ministério dos anjos, para que você saiba como agir. E para encerrar, eu quero dizer que os anjos, eles participarão dos eventos finais da terra. Como eu disse, eles estão presentes desde a criação e estarão presentes até o final, porque são seres eternos, eles não morrem. As atividades angelicais vão de ser intensificadas no final dos tempos. Nós temos, como eu disse aqui no início do nosso estudo, nós temos visto hoje em dia o ministério dos anjos de maneira mais intensa. Nunca se viu tantos anjos, nunca se teve tantas experiências com anjos e demônios como nos dias atuais. E conforme vai se aproximando o tempo da vinda de Cristo, a atuação e a manifestação dos anjos vai se tornar ainda maior. Portanto, é necessário você ter sensibilidade ao Espírito para receber esse ministério sobre a sua vida e entender a movimentação do mundo das trevas também nos dias que nós estamos vivendo. O arrebatamento da igreja será marcado por um anjo. A Bíblia fala que ao som da última trombeta, como voz de arcanjo, lá em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 17, virá o Senhor. Os juízes apocalípticos serão executados pelos anjos. Você vê lá no livro de Apocalipse os anjos derramando a taça, os anjos nos cavalos. E vi os 7 anjos que estavam diante de Deus, e foram-lhes dados 7 trombetas. Apocalipse 8, 2. Ao toque de cada trombeta haverá um desencadeamento de tragédia sobre a terra. Apocalipse capítulo 8, versículo de 7 a 13. Também nós vemos em Apocalipse capítulo 9, de 13 a 15. E depois Apocalipse 11, versículo 15. E o mesmo ocorrerá com as taças da ira de Deus, que serão derramadas, trazendo catástrofes sobre o planeta. Em Apocalipse 15, versículo 1. Apocalipse 16, versículo 1. Aleluia! Nós precisamos entender o ministério dos anjos, porque eles estão preparados para o que vai acontecer. Eles sabem o que já aconteceu e sabem o que está acontecendo. Quando você tem acesso e autoridade sobre o ministério dos anjos, sobre o mundo espiritual, você se protege pelo que há de vir, se guarda pelo que já aconteceu e está preparado para o que está acontecendo. Então, deixa eu fazer algumas perguntas aqui para a gente finalizar o nosso estudo de hoje. Quantas vezes os anjos são mencionados no Antigo Testamento? 108 vezes. Parabéns aqui para os dois casalzinhos aqui na frente, que responderam rapidinho. E quantas vezes ele é mencionado no Novo Testamento? 165 vezes. Olha, vocês não vão ganhar o bis, hein? De acordo com a Bíblia, o que acontecerá com a tarefa angelical no fim dos tempos? Acabei de falar isso aqui, no que eu li por último. Oi? Vai ser intensificada, vai ter mais participação ativa. Os anjos atuam em favor de quem, irmãos? Sim. Baseado em quais fatos os escritos... não, isso aqui a gente não entrou nesse mérito. De acordo com o Apocalipse, como se estima o número dos anjos?
milhares de milhares, milhões de milhões. Então os anjos, esses seres poderosos, eles estão aí à nossa disposição para servir a igreja, para servir a sua vida, para servir sua família. E eu quero declarar que em nome de Jesus, o Senhor ele possa movimentar o ministério dos anjos ao seu favor nesse novo tempo. Nesse mês de março, em nome de Jesus que está se iniciando. Hoje a palavra de hoje, você não pode perder a palavra de hoje à noite, irmãos. Eu fiquei até 2 horas da manhã preparando essa palavra, irmãos. Coisa poderosa. Hoje eu ainda estava dando mais uma comida. Eu acordei 5 horas da manhã, perdi o sono, fui orar. Estou até agora aí. Deus vai fazer algo poderoso, falar poderosamente sua vida hoje à noite. Você vai entrar em um novo ciclo de Deus a partir dessa palavra, desse entendimento de hoje. Coloque sobre os seus pés. A criança. Aleluia. Chamar as crianças aqui para a gente orar. Irmãos, eu quero que tudo aquilo que você tiver de dúvida, tiver de questionamento sobre essa questão de anjos e demônios, você traz aí para a Escola Bíblica Dominical. O que eu tenho entendimento? Que essa nossa Escola Bíblica Dominical, ela está nos preparando para o seminário de batalha espiritual que vai vir. E Deus ele vai nos capacitar de forma poderosa depois desse tempo, para nós alcançarmos a conquista desse território para a glória de Deus. E como eu falei, Deus tem direcionado, nós vamos fazer isso agora no mês de janeiro, uma marcha de conquista de território, mas o Espírito Santo me direcionou, vamos se capacitar primeiro. Esse seminário de libertação, de batalha espiritual, ele vai selar vocês com capacitação e purificação para entrar nesse tempo de conquista. Então, não falte nas escolas bíblicas dominical, porque muito entendimento e muito discernimento vai estar sendo liberado sobre você aqui. Nós estaremos falando sobre tanto anjos que estão no céu quanto anjos caídos. Então, e esse discernimento vai ajudar você a vencer batalhas no mundo espiritual e no mundo físico. Amém? Bebezinhos, pode vir. Pode ficar ali naquele cantinho ali, é bonitos vocês, na frente do púlpito. Os pequenos na frente e os grandes na retaguarda. A arca tem que ir na frente. Agora os grandes para não fazer feio, hein? Hebreus 1,14, vocês lembram, né? Vamos lá, 1, 2, 3. Não são porventura todos os anjos, espíritos ministradores, enviados para servir a favor dos que hão de dar a salvação? Hebreus. Vamos lá, irmãos. Nós não vamos passar vergonha na frente das criancinhas. Vamos lá, em nome de Jesus. Hebreus. Não são todos os anjos, espíritos ministradores, enviados para servir a favor dos que hão de dar a salvação. Aleluia, isso aí, agora sim. Amém. Irmãos, memorize a Bíblia, memorize versículos bíblicos, porque te ajudará como evangelista nessa terra. Amém? Pai, graças te damos por tua palavra, obrigado pelo teu grande amor por nós, obrigado por esse estudo dessa manhã, obrigado pelo estudo que as criancinhas tiveram, por esse tempo de edificação,
Que o Senhor esteja conosco, em nome de Jesus, nos edificando no culto de mais à noite, e o seu nome seja exaltado em nós e através de nós. Dê-nos santificação, santifica-nos na verdade, santifica-nos por meio do sangue do seu Filho Jesus, e dê-nos a cada dia a autoridade por meio da intimidade, para que nós possamos, em nome de Jesus, entrar num tempo de vitórias e conquistas. Nós declaramos um novo tempo de rompimento e crescimento em todas as áreas das nossas vidas, Senhor. Eu abençoo a vida de cada um dos seus filhos aqui nessa manhã, e eu declaro: seja exaltado, seja engrandecido, seja glorificado na vida de cada um dos seus, Senhor, em o nome de Jesus, para a glória de Deus Pai. Amém? Eu queria chamar aqui a irmã Lili, está fazendo aniversário hoje. Maestra, estenda suas mãos para cá, vamos abençoar a vida dela. Senhor, nós queremos abençoar a vida da irmã Lília também. Antes de sair desse ambiente, nós queremos te louvar pela vida dela, que é uma guerreira espiritual, uma pessoa que tem ajudado esse ministério a vencer muitas batalhas através da oração. Que o Senhor continue capacitando a sua filha. Nós louvamos o Senhor pela vida dela, pela sua simplicidade, pela sua lealdade, pelo seu amor, pela sua fidelidade. Que o Senhor continue capacitando ela, ungindo para um novo tempo em tua presença, um novo tempo de prosperidade, seja espiritual, financeira, familiar, em todas as áreas da vida dela. Que os sonhos que ela tem, os projetos que ela tem no Senhor venham se realizar, e o seu nome seja exaltado na vida dela e através da vida dela. Nós a abençoamos em nome de Jesus Cristo com toda sorte de bênçãos, para a glória de Deus Pai. Parabéns para você nessa data, muita felicidade, muitos anos de vida. Vive Malília! Presentinho para a senhora aí, né? Deus abençoe. Amém. Aplaude Jesus mais uma vez pela vida dela. Glória a Deus. Tenha um domingo abençoado. Estenda sua mão, quero abençoar o seu domingo. Eu abençoo o seu domingo. E nesse início de semana, esse começo de mês, você venha também entrar em um novo tempo, em um novo ciclo de conquistas, vitórias, prosperidade e avanço em todas as áreas da sua vida. Que através de você, como um ramo frutífero no reino de Deus, muitos frutos sejam oferecidos ao Senhor. E você seja um ganhador de almas nesse novo tempo que se inicia, e que as portas se abram sobre a sua vida. Eu abençoo sua vida financeira, sua vida espiritual, sua vida emocional, sua vida familiar, sua vida intelectual. Todas as áreas da sua vida sejam abençoadas no poder do nome de Jesus.